muitos desses clientes ainda faltavam coisas para incorporar na decoração. Então, preciso de um tapete. Era uma casa nova, né? Faltava tudo. Preciso de um tapete, preciso de cortina, preciso disso. Minha mãe falou, opa, meu pai também, o lado comercial entrou na jogada. Sim. E falou, olha, você pode vender o quadro, você pode vender a cortina também. Você pode vender o tapete, a almofada. E isso foi a Conceito Móveis, né? Foi criando, foi trazendo essas marcas para São José. Até que se tornou uma loja bem grande, que foi na São João ali por muito tempo, né? E eu envolvida sempre. Então, eu estava ali também, vendendo uma persiana aqui, atendendo um cliente ali. E acompanhando a rotina dos arquitetos visitando a loja. Sim. E aquilo me encantava. Eu ver que o cliente está indo com o arquiteto escolher tecido, qual cor que vai ser o sofá, o que combina com o quê. E eu estava ali só absorvendo todo aquele conteúdo, né? Sim. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os episódios do ManzaCast são exibidos às quinta-feiras, às 20 horas, no Spotify e no YouTube. Nosso programa fala sobre arquitetura, engenharia, a gente traz todo mundo ligado ao setor, né? Arquitetos, lojistas, donos de construtora. Beleza? Também siga o nosso canal, deixe o seu like aí, que você vai ser notificado, né, toda vez que tiver um episódio novo no ManzaCast, tá bom? Hoje eu tô com a amiga aqui, Débora Toledo. Fala, Débora. Tudo Oi, bem? pessoal, tudo bem? Débora. Falei, blá, 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 deu uma enroladinha na língua aqui. Beleza? Tudo certo, Lúcio. Joia. Então a gente vai conhecer toda a história da Débora. Conta pra gente, quem é a Débora? A Débora é arquiteta daqui de São José, filha aí da Suzy Toledo, do seu Afonso, trabalham ali na Breton, irmã do Lucas Toledo. Então muita gente me conhece por ser filha aí da família Toledo e por conta da Breton. Mas eu sou arquiteta, tenho 36 anos, sou mãe da Sara, de 4 aninhos. Legal. E esposa do Pedro, né? E tô aqui na cidade de volta há 2 anos. Muito legal. Cara, em que momento da tua vida você se viu na arquitetura? Imagino que desde pequeno, né? Porque a família já é envolvida nesse meio da arquitetura. Mas conta um pouco dessa trajetória pra gente. Minha mãe sempre foi a minha inspiração, né? E ela tem uma habilidade manual com as artes que desde a gente muito pequeno a gente observava, né? Então minha mãe fazia arte com tudo, desde o lacinho do cabelo, a roupa, minha mãe costura, corta cabelo, tem uma habilidade manual incrível. E eu sempre estava envolvida, então, em coisas bonitas, né? Então, minha mãe fazia roupa, a gente estava vendo ali o tecido, a cor da linha, escolhendo a fita. Quando ela estava pintando, eu estava vendo as tintas, como se comportam, né? As composições. E então, quando a gente começa a pensar ali em profissões, eu era apaixonada por aquelas revistas de decoração. Casa Vogue, Casa Jardim, Casa Cláudia. Casa Cláudia. Minha mãe fazia coleções dessas revistas para dar inspiração. Todo mundo tinha essas revistas, né? Faz até um pouco de falta hoje o mercado digital, né? Nossa, demais. Então ter essas revistas é muito legal, era você ficar folheando ali. Era uma delícia receber, né? Quando chegava em casa uma nova edição, a gente ficava naquela expectativa para ver. Então minha mãe comprava essas revistas para ter inspiração para pintura, para ver o que era tendência. E eu ficava folheando horas e horas e horas, imaginando e falando, um dia eu vou ter um quarto assim, uma casa assim, e desenhava plantinha na minha imaginação. Certo. Tá criando layouts na minha imaginação ali de casas ideais. E quando chegou mais ali próximo da adolescência, eu estava com 12 anos, a minha mãe já tinha a primeira loja Conceito. Que inicialmente ela dava aula de pintura e foi... Começou na garagem de casa. Foi.
Foi. Exatamente na garagem. Exatamente assim. Então Você tinha vê, o né? Que ateliê legal. dela, que ela começou a fazer Aham. os quadros. E meu pai um dia falou assim: olha, você não quer pensar num negócio? O que você poderia vender, né? E ela falou Uhum. assim: olha, o que eu sei fazer é pintar. Eu posso começar a convidar umas amigas para tentar dar aula. E ela começou na garagem de casa dando aula de pintura. E em pouco tempo, assim, cresceu. E ela foi Uhum. dar aula numa escola de pintura. Dali, uma aluna dela convidou ela para montar a escola de pintura dela. Sim. E, né, enfim, ofereceu a casa dela. Falou assim, olha, eu tenho essa casa, você não quer alugar? Transformar realmente num ateliê de pintura, né? Então, a gente começou ali desde muito pequena. Eu e meu irmão, eu deveria ter uns 11 anos. Uhum. Comecei a trabalhar lá na lojinha, Sim. vendendo. Primeiro funcionário, né? É, 001. então vendia Você é mais moldura. nova Eu que o sou mais Lucas? velha, 4 Ah, anos mais velha. Então eu então você tinha começou 11. primeiro. Ele ia junto. A gente saía da escola e ia pra escola, né? Aham. Porque tinha que ficar perto da mãe, né? Sim. Então a gente fingia que trabalhava ali, anotava uma moldura, a cliente contratou uma moldura, uma tinta, anotava nas fichinhas, né? Não tinha nem Uhum. computador naquela época, era tudo nas fichinhas lá. Então eu ajudava, fazia as aulas de pintura também e aprendi a pintar também naquela época, né? E aí a escola começou a crescer e aí criaram a Conceito Sim. Móveis. Por quê? Minha mãe visitava já os clientes finais para oferecer os quadros e para ver a casa dos clientes, Uhum. para ver o que ela ia pintar. Ela tinha que ir até a casa para ver Entendi. o tamanho do quadro. Fazia sob encomenda, sob então. encomenda, e levava a gente junto. Que legal. Então eu comecei a visitar essas casas luxuosas que eu nem sabia da existência, né? Não Uhum. tinha redes sociais. Então eu lembro de ter ido em todos esses condomínios mais antigos aqui da cidade e eu ficava assim encantada com aquelas casas. E eu ia com ela lá e ajudava ela a medir com a trena, o tamanho do sofá e o quadro em Antigo eram cima. Colinas, né? O Esplanada do Sol. Tinha lá no Chácara das Flores, é isso? Sim. Aquelas casas enormes, né? E aí, eu ia com ela, ajudava ela a medir os quadros, aí observava as cores, né, que era a decoração da casa. Muitas vezes o arquiteto estava junto, Uhum. né, o arquiteto da casa, que apresentava minha mãe para o cliente. Sim. Então, eu via a conversa deles, né, o que vai combinar com o quê, olha, tem almofada nesses tons e tudo mais. E muitos desses clientes ainda faltavam coisas para incorporar na decoração. Então, Uhum. preciso de um tapete. Era uma casa nova, né? Faltava tudo. Preciso de um tapete, preciso de cortina, preciso disso. Minha mãe falou, opa. Meu pai também, o lado comercial, entrou na jogada. Sim. E falou, olha, você pode vender o quadro, você pode vender a cortina também. Você pode vender o tapete, a almofada. E isso foi a Conceito Móveis, né? Foi criando, foi trazendo essas marcas para São José. Até que se tornou uma loja bem grande, que foi na São João ali por muito tempo, né? Uhum. E eu envolvida sempre. Então, eu tava ali também, vendendo uma persiana aqui, atendendo um cliente ali. Uhum. E acompanhando a rotina dos arquitetos visitando a loja. Sim. E aquilo me encantava. Eu ver que o cliente está indo com o arquiteto escolher tecido, qual cor que vai ser o sofá, o que combina com o quê. E eu tava ali só absorvendo todo aquele conteúdo, né? Sim. Legal. E aí veio o momento de fazer a faculdade. Isso. Teve alguma dúvida ou não? Sim, tive muito pontualmente, porque eu não entendia muito bem qual era a diferença entre um design de interiores e um arquiteto. Uhum. Então, como eu estava ali envolvida na parte interna da residência, eu acreditava que eu deveria ir para design de interiores. Sim. Até que uma das arquitetas que estava sempre ali na loja conversando comigo, ela falou, não, Débora, faz arquitetura. Porque aí você pode construir a casa, pode reformar a casa, pode assinar o projeto que você quiser e Com fazer certeza. interiores. E vai eu abrir acho o leque. também mais completo, né? Sim, abre o leque, né? Sim. E além disso, tem muitas oportunidades de mercado também para CLT, se você quiser um dia. Eu falei, com certeza. Pode ser, vamos lá, né? E fui para São Paulo, então, fazer Belas Artes em São Paulo, né? Arquitetura. Uhum. Nossa, Belas Artes. top a faculdade, né?
conta pra gente como que é a Faculdade da Belas Artes. Fala um pouco sobre estudar, como que é lá a dinâmica, a própria faculdade em si. Então, eu acho que o mais interessante dessa virada foi ter ido para São Paulo. Foi ter saído Saiu da zona debaixo de da asa da mamãe? e ir para São Paulo. Foi bem Ai, isso. ai. Porque aqui eu era muito protegida, né? Tava tudo Sim. sob controle ali. Poderia ter ficado, poderia. Talvez tivesse sido até mais fácil. Mas eu não teria aprendido tudo que eu aprendi, né? Com Em certeza. São Paulo. Então eu tive que fazer de tudo, né? Desde cuidar da minha casa, fazer comida e Você morou em ser República ou foi responsável. morar sozinha? Eu morei em República por um tempo. Depois, mais pro finalzinho da faculdade, fui morar sozinha. E foi bem melhor. Da República não era Imagino, pra mim. dividir a casa com outras pessoas. Mas isso também foi proveitoso. Sim. Foi o primeiro choque. Falei, gente, que Mas educações. você chegou na Cheguei faculdade e o pessoal era da Belas Artes mesmo? Não, Ou é uma eram outra? Tinham pessoas mais velhas, meninas que já trabalhavam, tinha de outras faculdades, eram 5 meninas. E eu falei, gente, como assim? Tipo, né, você começa a ter aquele choque cultural e de educações diferentes, uma coisa que pra mim é óbvia, pra outra pessoa não é, e Sim. vice-versa. Enfim, foi um choque, mas foi muito bom, assim, pra mim, né? É o amadurecimento ali, né? Porque saiu da casa da família, uma criança, na verdade, 17 né? anos. Mas assim, você não tem aquela vivência mesmo, né? De cuidar da casa, ter responsabilidade, isso é muito importante, Sim. né? Então, apesar dos meus pais sempre me incentivarem a ser muito responsável, a me passarem bastante demandas, ter contato com outras famílias, né, que você começa a Sim. conhecer, e outras dinâmicas foi muito importante ali para mim. E a faculdade, que era maravilhosa, né? Eu tive o prazer, o privilégio de estudar, de ter professores assim renomadíssimos, arquitetos fora de série, que me ensinaram tudo que eles sabiam, né? E assim, arquitetos que ganham inúmeros concursos, né? Brasil afora. legal. E eu vi que a arquitetura era muito grande, muito vasta. Você tem arquitetura muito vasta desde mesmo. dar aulas, né, até fazer grandes projetos como museus e centros culturais e tudo mais, quanto a desenvolver uma marca, fazer um restaurante, fazer um quiosque. A arquitetura é muito ampla, muito maravilhosa. Um design que seja, né? Um design de um peças, móvel, de um móveis, copo. de tudo. Você pode atuar. Então é maravilhoso, sim, uma delícia. E a faculdade em si, Quantas pessoas tem por turma? 50. 50. Mas gente do Brasil todo. Do Brasil todo. Cada um tinha um sotaque, então, na sala. Devia ser legal, né, a dinâmica, porque, cara, pessoas tão diferentes, né? Veio um do Sul, um do Nordeste. E a gente põe apelido em todo mundo, né? Aquela coisa maravilhosa. Imagino, né? Era apelido pra todo mundo, era uma diversão, assim, eu tenho saudades mesmo desse tempo. É um tempo muito bom, de amizade. Tem amigos até hoje. Tem grupo? Tem grupo, tem pessoas. Porque deve ter gente do Brasil todo, né? Amigas mesmo, assim. Alguns poucos, assim, que são próximos mesmo, sabe? São pessoas da minha casa. Sim. Que a gente ficou muito unida, né? Ainda mais eu sozinha em São Paulo. Então, precisava desse apoio de outras famílias, né? De amigos ali. Então, foi muito gostoso. Foi um tempo muito bom. Legal. E durante a faculdade, você já começou a trabalhar? Ou era integral, não dava tempo? Como é que foi essa dinâmica? Trabalhei, sim, desde o começo. Então, não era fácil, porque além da casa, tinha trabalho, ainda muito trabalho. Mas lá não era integral, então? Não era integral. Era noturno? Eu estudei um pouquinho de tempo noturno, depois fui para manhã, que eu sentia que eu rendia mais. Certo. Então, aí eu trabalhava no período da tarde. E à noite virava madrugada fazendo os projetos, né? Legal. E aí você estava na Belas Artes, começou a trabalhar. Onde é que você começou a trabalhar lá em São Paulo? Na área de arquitetura, área de vendas, como é que foi a dinâmica? Eu queria um estágio que agregasse no meu currículo. Então, primeiro eu busquei por uma marca conhecida, né?
Então, eu fui trabalhar na Cirela, como estagiária, Ó, construtora. grande né? construtora, né? Isso. Foi uma experiência interessante. Depois, onde assim eu me vi mais e que eu me identifiquei, que realmente, de novo, eu falei, é isso que eu gosto de fazer, foi quando eu trabalhei no escritório do Francisco Calho, como estagiária. Arquitetura mesmo. Sim, e aí lá a gente fazia vários projetos ao mesmo tempo, e isso me encantava. Então, E era um escritório bem grande. Não era muito grande. Não? Eram 2 estagiárias, 2 arquitetas e ele, mais a secretária. Não é muito grande, Sim. apesar de ser tão reconhecido e com tantos projetos interessantes, né? Sim. Mas foi um estágio maravilhoso, porque ele dava mesmo, assim, liberdade pra gente fazer tudo. Então, eu ajudei, né, a fazer projetos da vitrine de uma loja, que era uma mostra, ajudei nos projetos de um restaurante, de casa, de um ambiente na Casa Cor. Então, fui lá, levei tinta. E na Casa Cor deve ser bem complexo, porque a obra é na madrugada, né? E aí eu levava no meu carro, levava tinta lá pro pintor, e ia ver se o gesseiro tinha terminado, e aquela pressão de entregar, né? Então, comecei a sentir. E tem um time ali, né? Rapidinho para você montar o stand. A gente fazia também a parte, assim, de buscar parceiros no telefone. Sim. Olha, tem um ambiente. Para colocar o móvel. Você quer participar com a gente? Então, a gente começou. Né? Teve que vencer essa timidez aí dos 20, 19 anos de idade aí que eu tava. E eu falei, nossa, eu que vou ligar? Eu que vou falar com o dono da loja da Deca lá e tal, para pedir produto, como é que vai ser? Então, assim, a gente era exigido em várias áreas, isso foi ótimo. Sim. E eu falei, nossa, eu gosto disso. Então. Ficou marcado. E também é muito importante para você aprender a dinâmica do trabalho, né? E imagino que essa experiência de trabalhar num grande escritório, né, o Francisco Calho, como você disse, a dinâmica você deve ter trazido para a tua vida profissional hoje, né? Que, assim, pensando num projeto, eu não imagino, né, um escritório, faz quanto tempo isso? Nossa, pergunta difícil, hein? 19 anos, tô com 36. Não precisava entregar a idade. 36. Se fosse 20, quase seria 20. 17 anos atrás. Nossa, naquele tempo era no CAD ainda, não era tudo renderizado. Nada renderizado. Era CAD. Então vocês desenhavam no CAD? CAD. Tudo no CAD. Vistas, todas as vistas. E muito trabalho, hein? Tinha que encantar o cliente no gogó, né? Tinha que saber vender. Porque o desenho você não conseguia colocar tantas texturas assim e tal. Tem que vender. É comercial mesmo, você tem que mostrar ali, às vezes a gente tinha os tecidos, os acabamentos em mãos, algumas fotos. Mostruários ali. Fotos de referências, de revistas. Sim. E tinha que vender, tem que falar, não, isso aqui vai ficar bom, vai combinar sim, né? Que legal. Então eu via ele apresentando para os clientes os projetos e fui entendendo como que era a dinâmica ali do escritório. Muito legal. E aí, você foi cursando a faculdade. Você se formou trabalhando no Francisco? Foi. Quantos anos você trabalhou lá? Fiquei 2 anos lá, como estagiária. Muito bom, né? Deu para aprender muito ali, né? Foi. E depois do Francisco? E aí eu tive um pequeno momento ali que eu tentei trabalhar com os meus pais, na Conceito. Sim. E nesse período eu vi que não era a minha praia o lado comercial. Porque eu ficava muito afastada da criação. Entendi. Dos ambientes, né? Eu tinha que vender. E aí, na verdade, os arquitetos é que me procuravam, né? Com os projetos já prontos. Auxiliava nas vendas de clientes finais ali, mas era muito comercial para mim, sabe? Eu tinha que lidar com equipe, coisas diferentes, né? Empreendedor. E eu falei, não, eu quero trabalhar com arquitetura. Ser o arquiteto, né? Não vai dar para eu assumir, né, uma das lojas, como era o sonho dos meus pais naquele momento, né? Meu irmão já trabalhava na Conceito também, mas lógico que meus pais queriam os dois, né, dentro do negócio.
mas eu queria trabalhar com arquitetura. Aí eu voltei para São Paulo. Fiquei 6 meses só em São José, pós-formado. E aí consegui um trabalho muito legal, que foi no Grupo Pão de Açúcar. Como arquiteta Como mesmo? Como arquiteta. E foi muito, muito bom. Aí era supermercado. Aí fui para uma área que lojas, eu nem sonhava, né? Que eu fui fazer lojas do Extra, gigantescas, só de área de loja, era 5.000 metros quadrados. Só de área. Era grande equipe no Pão de Açúcar? Enorme, enorme. De arquitetos e engenheiros. Tem um setor lá só. Até então hoje tem. É uma sala lá, quantas pessoas você tem ideia? Olha, devia ter... São 2 andares. Nossa. Umas 40 pessoas em cada andar. Mais ou menos isso. Eu acredito que a equipe de uns... Muito projeto mesmo. É muita coisa, porque o Grupo Pão de Açúcar, ele engloba, né? Muita gente não sabe, mas naquela época, né? Era Casas Bahia, Ponto Frio, Pão de Açúcar, todas as bandeiras do Extra, Açaí, postos e farmácias. Então, eram várias bandeiras. Então, eram várias equipes, cada uma direcionada a uma Eu não sabia mesmo. Nossa, tem várias marcas aí que... São. Hoje eu não sei como é que tá a estrutura, se tá, né, dessa forma ainda, mas naquele momento era tudo isso. Sim. Então eu fui de área em área, eu trabalhei 6 anos lá. Nossa, bastante tempo, hein? 6 anos. E aí eu trabalhei em vários. Então sabe fazer um supermercado de olho fechado. De olho fechado. Quem precisar um comercial aqui, ó, especialista aqui. Em retaguarda, né? Vigilância sanitária, todo o layout ali de padaria, peixaria, e é complexo, hein? Açougue. Porque tem muito... Cara, supermercado tem tudo, né? Tem tudo dentro. Tem uma padaria, tem um açougue, tem uma peixaria. Restaurante. Tem um restaurante, é verdade, restaurante, né? Lojas comerciais, às vezes, ali. O posto de gasolina. Nossa. Tudo isso, né? Então, foi, assim, maravilhoso. E eu tive um excelente professor lá, que foi, assim, quem me adotou como filha, praticamente, que é um engenheiro, Cecílio, o nome dele. E ele, assim, me ensinou tudo. Já era um senhor, né, naquela época. Ele me adotou mesmo. Falou assim, olha, vem cá. É assim, ó, estacionamento é desse jeito. E se você for fazer retaguarda, essa é a sequência, né, de preparos ali, me ensinou tudo que eu tinha que aprender dentro do mercado, né? Que legal. E ao longo desse tempo, a arquitetura foi mudando, né? Porque você começou lá, ainda você não pegou o papel vegetal, né? Já pegou o CAD. Mas mesmo assim, hoje em dia é outra arquitetura, né? O CAD, nem sei, se usar é só para colocar uma cota ali. Uma cota ou preencher o carimbo ali, que talvez você não montou a folha em outro software. Né? Isso a gente já faz. Alguns projetos técnicos a gente ainda gosta de usar o CAD, porque ele é bem preciso, né? Parte de elétrica, hidráulica. Mas agora o cliente quer ver, né? Quer ver pronto, quer ver como vai ficar. Como é que foi essa mudança aí? Tem que estudar ou ali no dia a dia os softwares foram entrando e você já foi trabalhando e pegando? Foi naturalmente, né? A gente vai aprendendo um pouquinho aqui, outro ali. Quando vê, já tá dentro da rotina, normal. No dia a dia, né? Você vai fazendo ali, que nem andar, né? Que nem falar. Você vai cada vez ficando mais habilidoso. Sim. E aí você abriu um escritório em São Paulo? Foi. Então, eu fiquei 6 anos lá no Não físico, né? Home office? Home office. Sim. Então, fiquei 6 anos lá e o mundo, assim, chegou a um ponto que a criatividade falou mais alto. Então, esse desejo por criar algo novo. 6 anos fazendo supermercado ali, imagino quantidade de repetição, né? Sim, eu fui migrando, porque chegava um ponto que eu falava, quero mudar. Aí via que tinha uma vaga em outra bandeira, ia para lá para aprender outro layout, né? E com isso, chegou um ponto que eu falei assim, nossa, eu já fui em todas. Eu já fiz farmácia, eu já fiz posto, eu já fiz essa, eu já fiz açaí, já fiz shopping, que o Extra também tinha aqueles malls, né? Sim. E agora? A criatividade ali precisando aflorar. E o mundo corporativo também não era o estilo de vida que eu queria para mim, né? Para mim, eu já tinha casado, queria ter filhos.
E aquela rotina. Lá em São Paulo mesmo. Em São Paulo. Mas o marido é ligado ao setor também ou Não, nada a ver? Não, ele é advogado de formação. Uhum. E aí a gente sempre conversando, eu demonstrando ali que faltava alguma coisa, né? Que eu queria fazer alguma coisa mais criativa. E aí ele me deu o pontapé que eu precisava. Ixi, travei. Não, deu pontapé para você seguir sua carreira profissional. Tava Todo mundo buscar tem medo nesse momento. Certa para dizer, mas ele me deu um incentivo. Sim. Um incentivo que eu precisava. Então ele falou, Débora, vai fazer o que você gosta? Sim, tem que fazer. Vai fazer? Uhum. E aí eu falei, mas como? Quem que vai me contratar aqui em São Paulo? Ninguém me conhece, eu não tô na Casa Cor. É a cabeça do CLT, né? Quem vai me contratar? Olha o que você falou. Sim. Cara, ninguém vai contratar. O arquiteto é profissional liberal. Você tem que sair na rua e caçar serviço. É isso. Literalmente, né? Aí comecei a mostrar o meu trabalho nas redes sociais, mostrar as minhas ideias, né? Porque não eram nem projetos ainda, eram Mas ideias. você mostrava os projetos? Você falava na câmera? Falava com muita dificuldade, mas muito incentivo da minha mãe. Minha mãe sempre falava, nossa, Débora, como você fala bem. Eu falo assim, não, mas você não tem ideia de como eu tô tremendo no vídeo. Você sabe que isso faz muita diferença, né? Você só mostrar uma fotografia ou se você mostrar o ambiente e falar. As pessoas se identificam com você falando. Sim, as pessoas querem ver pessoas, né? Sim. E aí, nesse momento, foi interessante, porque é tudo obra de Deus, né? Eu falo, gente, não tem coincidência nessa vida. Então, quando eu tava pensando em sair do Grupo Pão de Açúcar, uma semana antes, minha mãe ligou e falou assim, Débora, eu tô desesperada, porque a gente precisa inaugurar a Breton. E o prédio não tá pronto. Sim. E eu acho que eu não dou conta de fazer sozinha, porque eles estavam acompanhando a obra e não tem experiência, né? Então tava meu pai e minha mãe lá, correndo com a outra loja. E obra é sempre difícil, e né? eles estavam trabalhando, né? Complexo. Tinha que manter o negócio funcionando. Sim. E eu falei, mãe, olha, espera mais uma semana que eu vou sair aqui do Pão de Açúcar e vou aí te ajudar na Breton. Para construir o prédio, não na Breton, né? Para fazer o prédio ficar adequado. Aí ela não tô entendendo, porque aí tinha toda aquela coisa da franquia, né? Que tinha que se adequar. E seu pai falou para mim que ali ia ser a Conceito. Isso. E toda vez que ele dava um orçamento, o cliente ia lá em São Paulo e fechava na Breton. Exatamente. Aí assim. ele conseguiu a representação da Breton. E ele falou assim, a loja já estava pintada na cor da Conceito. Eu tive que refazer para ser uma unidade da Breton. Sim. E aí foi o teste de prova. Eu falo que a obra de adequação do prédio, né? Porque a construção é de outro arquiteto, projeto e tudo. Mas a obra de adequação do prédio para transformar na franquia da Breton, eu acompanhei passo a passo, dia a dia com meu pai lá. Então foi assim, aí eu comecei a entender qual que era a dinâmica de um arquiteto nessa situação do time, tinha data para inaugurar. E meu pai tinha um orçamento, não podia estourar. Então tinha a questão do prazo, tinha a questão do preço. Então eu lembro de fazer assim 10 orçamentos de uma esquadria, 10 orçamentos de ar-condicionado. E assim, 10 de marcenaria. E negociava prazo, porque tinha data para inaugurar. Então aquilo ali foi uma escola. Sim. Quando inaugurou e ficou tudo, né, deu tudo certo, eu me senti muito capacitada de oferecer esse serviço também para outras pessoas. Sim. Poxa, se eu conseguir fazer isso num prazo tão apertado, a gente tinha um prazo super apertado assim, para inaugurar. E se eu conseguir fazer isso num porte desse tamanho, imagina fazer um apartamento, mais tranquilo, né? Que não tem essa coisa do prazo tão engessado com uma data de festa de inauguração ali, né? O apartamento é bom de fazer, que ele já está construído. Isso. Então você vai só revestir, né? Acabamentos, gesso e tal. O gesso faz aquela Segunda Guerra Mundial, né? Aquela sujeira. Tudo faz Tem que começar pelo gesso. Obra, não tem jeito, né? Obra é obra, casa é casa.
Inclusive, quando a pessoa vai reformar e tá morando na casa, Ai, meu Deus do céu. me dá coisas. É complicado isso, bem, porque a obra, ela faz muita sujeira mesmo. O cara passou uma maquita ali, a É poeira que voa. barulho, é Meu sujeira, Deus. e é estresse, né? Não tem jeito. Legal. E aí você fez a loja da Breton e conta aí o desenrolar. Então, aí isso me deu. Aí eu comecei a postar, mostrando eu ali no dia a dia. Então, Uhum. isso também já me ajudou também a postar alguma coisa nas redes sociais para Sim. começar. E enquanto isso, também estava reformando o meu apartamento em São Paulo. Aham. E lá eu conheci um engenheiro que civil que fazia reformas, né? Por conta dessa reforma no meu Uhum. apartamento, conheci ele. Ele me indicou para uma cliente em Sumaré, Sim. que é a minha amiga até hoje. E ela gostou tanto do projeto e do atendimento, de eu ter entendido o que eles queriam, sabe? De Que ter bom. respeitado o Uhum. momento deles, o orçamento deles, tudo isso que eu levo em consideração, né? Até Sim. hoje. Ela me indicou para um monte de gente. Oh, Um beleza. monte. E saiu falando pro pessoal do prédio, pro outro Maravilha. prédio. E então eu fechei com outros clientes ali da região, de Perdizes, Sumaré. E desses, fui E aí, fazer pra família deles. Você vê, né? Você estava com medo ali. Quem vai me Quem vai me contratar? Várias pessoas Foi. foram te contratando. Sim, E a vida vai seguindo, né? sim. Vai fazendo o seu curso, o caminho ali, ele vai se fazendo, né? É isso. E aí, desses trabalhos todos, consegui material para postar nas redes sociais, fotos profissionais que eu faço Uhum. questão de fazer, que eu acho que faz muita diferença Sim. a gente ter. Você mesmo fotografa ou você Não, contrata eu alguém? contrato, faço questão. Desde o começo, desde quando eu estava ali trabalhando de casa, Uhum. no final do projeto, eu fazia toda aquela mini mudança para casa do cliente, né? Porque a gente Entendi. tem que levar um monte de coisa Decorar a casa É. para fotografar, né? para fotografar. Entendi. É exaustivo, mas vale muito a pena. Não, e a fotografia faz toda a diferença, né? Tem material para mostrar Uma pro cliente. profissional mesmo, assim, Sim. né? Fica outra coisa. É. E em qual momento que você estava trabalhando lá em São Paulo? Eu vou embora, vou voltar para São José. Foi uma coisa natural? Como é que foi esse retorno às origens aí? Assim, eu sofri o assédio dos meus pais semanalmente, né? Sim, imagino. Vem pra cá, o que você tá fazendo aí? Vem com o Pedro pra cá. Você Já já tava tinha, casada. mas ainda não tinha. Sara. E eu amava São Paulo. E eu achava assim, não, mas São Paulo é uma delícia. Eu tenho muitos clientes, né? Tem um mercado amplo, rico aqui nessa cidade. Relacionamento com as lojas, né? As melhores lojas ali da cidade, na Gabriel, uma delícia, né? Sim. Quem que não gosta de passear ali? Enfim, a gente morava muito bem localizado centralmente ali em São Paulo, na Bela Vista. E a gente amava morar ali. A gente ia a pé para os museus, para cinema, teatro. Tinha uma vida assim, shows, uma vida bem agitada. Mas aí a gente chegou no momento que falou, não, agora a gente vai ter filhos. Sim. Né? Eu e o Pedro, a gente decidiu mesmo ter a Sarinha. A gente achou que aquele era o momento. Sim. E aí engravidei da Sara, continuei trabalhando a mil, tava super ativa, me senti super bem grávida. A Sarinha nasceu e aí as coisas começaram a mudar. É difícil, Poxa, né? não dá mais pra ir no teatro entrar 11 horas da noite. Não, né? não dá. Não dá mais Um pra bebê, né? ficar 1 hora na fila de espera num restaurante. Não. Não dá pra ir. É outra dinâmica, é Não outra dá pra ir vida. no parque no dia que tá com trânsito, porque pra Sim. você andar 2 quilômetros você vai demorar 40 minutos. Então, comecei a me sentir presa em São Paulo. Me senti muito presa com um bebê, né? Porque Certo. você não tem ambiente para um bebê. Tudo é perigoso, tudo é poluição, você começa a se preocupar com a saúde também da criança, né? E aquilo foi me incomodando. Aí veio a pandemia, pra gente se sentir ainda mais preso. E não tinha apoio da família em São Paulo. Não tinha quem nos ajudasse, né? Com a Sara. Verdade. Família ajuda demais, né? Na hora que você tem ali um netinho, né? A Suzy e o Afonso ali também de juntar. Nossa, eles ligavam diariamente para fazer vídeo. Eu sentia, né, a falta que eles sentiam
do convívio com a Sara, né? E aí, com a Sarinha com 2 anos, a gente decidiu voltar para São José, né? Foi, assim, uma decisão de nós dois, né? Mas o marido, ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo, amigos, familiares lá. Sim. E aí ele tinha que começar aqui ou ele trabalha lá ainda? Então, não, ele é funcionário público. Entendi. E né, quando a gente tinha as conversas, não tinha possibilidade de ser transferido. Mas aí, como eu te falei, eu acho que tudo tem a hora certa e na hora certa Deus abriu as portas e abriu vaga. Tipo assim, ele sempre falava, Débora, São José dos Campos? Isso é impossível, tá bom? Não vai acontecer. E aconteceu. Cara... Então era pra ser? Era pra ser. Que legal. Ele conseguiu ser transferido pra cá. Então ele trabalha de home office, mas locado aqui em São José. E agora tá essa delícia, né? De netinho com a vovó, a Sara grudada com os avós. Assim, se perguntar pra ela onde ela quer ir hoje, é na casa da vovó, do vovô. Ah, com certeza, né? E eles são loucos. Eu tenho uma netinha, né? Um neto, né? Na verdade. É muito bom. Muito bom mesmo. E aí você veio para São José. E como é que foi o desenrolar aí da profissão, né? Você é arquiteta aqui na cidade. Tá sendo ótimo. Ótimo, ótimo. Continuo atendendo os meus clientes em São Paulo. Ainda recebo essas indicações. Maravilha. Pertinho também, né? E hoje em dia o atendimento online muito tranquilo. Se precisar fazer até mesmo uma visita também, é muito perto. Muito perto. Então, quando eu preciso ir para São Paulo, é muito tranquilo. Assim, eu gasto até menos tempo do que às vezes eu gastava de lá de São Paulo mesmo para Alphaville, que eu tinha clientes em Alphaville, por exemplo. Sim, que é do outro lado ali, né? Então, de São José, São Paulo é tranquilo. E aqui em São José, o mercado está muito aquecido, né? Tem muito mercado, tanto de reforma quanto de construção. Então, a gente está abrindo aí o leque também para trabalhar com construção, né, de casas, criando o portfólio para isso. E é um mercado diferente, mas muito rico também. Eu vejo São José assim uma potência na área da construção, na decoração. É uma potência, com certeza. Eu também acho. Muito bom. Desde que eu abri meu escritório também, né, ao longo dos anos, isso foi crescendo aí muito. E aí, aqui em São José, você teve a oportunidade de ter o seu escritório físico de arquitetura. Conta pra gente essa passagem. Em São Paulo eu não tinha necessidade de ter um escritório físico, porque os clientes não têm tempo de ir até o seu escritório, não querem pegar trânsito nem nada. Aqui em São José, eu senti que o mercado... tinha mercado para isso. O mercado pedia um local físico para fazer reuniões. Dependendo da demanda também, você precisa de outras pessoas para te ajudar no trabalho, né? Sim, presencialmente, né? Ter aquela conversa que faz toda a diferença. Trocas, né, de experiências. Então, hoje a gente está com uma equipe com 3 pessoas lá. 2 arquitetos e um estagiário. Nossa, bastante gente, hein? Grande aí. E assim, todo mundo pode opinar no projeto de todo mundo, sabe? É um ambiente muito rico e saudável, assim. Então a gente faz reuniões, eu peço opinião para eles sobre tudo. Sim. E é muito gostoso ter uma equipe. Muito bom. Legal. Tem aqui, deixa eu colocar aqui na tela 4 aqui, um portfólio seu, né? Débora Toledo, arquitetura. Aí fala um pouco, né, sobre a sua formação aí. Legal. Esse é um projeto que a gente desenvolveu num apartamento no contrapiso, né, em Alphaville, São Paulo. E ele foi o ganhador agora do troféu. 3º lugar do troféu. Parabéns. Polo. Apartamento, né? Lindo. Foi. E foi uma delícia fazer esse apartamento. O casal que me contratou, eles estavam para se casar. Sim. Então, assim, era um casal jovem, muito descolado, com um estilo muito definido. Os dois tinham o mesmo estilo, assim,
de gostar das mesmas coisas. E o estilo que eles me pediram para que o apartamento Põe na 4 aqui pra gente ver no apartamento. Não, o estilo do projeto eles queriam minimalismo. Sim, então, bem clean, né? Bem limpinho aqui. Eles me trouxeram esse desafio. Falaram assim, eu quero um apartamento minimalista, mas eu não quero um projeto frio. Tá? Então, deixa eu ir passando aqui. Esse é o mesmo? Então aqui tem um antes, né? E como ficou. Então é um apartamento como eles receberam da construtora. Pelado aqui, né? Pelado, sem nada. E como ele se tornou, né? Que é muito real. Foi assim, ele ficou muito real ao que o 3D, né? Que a gente tinha mostrado e apresentado para eles. Esse é foto? Isso é tudo foto. Ah, tá. Mas ele... Você falou 3D, eu falei, será que é 3D? Não. Porque às vezes a gente confunde aqui. Tem os 3Ds nas redes sociais, para quem tiver interesse de dar uma olhada. Ficou muito fiel aos projetos. Cozinha aqui, né? Eles seguiram, assim, logo de cara, eles gostaram do projeto, foi muito bacana. E é todo limpo, e se você perceber, tem uma mesma linguagem, o apartamento inteiro, né? Então, tudo muito claro, com acabamentos naturais, que eu gosto. É branco e madeira aqui, né? Então, tem lâmina de carvalho natural nos armários. No piso, a gente usou um tom de travertino para não deixar o ambiente frio, porque se a gente colocasse um piso cinza, por exemplo, seria outra percepção do ambiente. Né? Então, ali, ó, a cozinha antes, com a bancada preta, piso cinza, né? Sem armário, sem nada, né? E o que a gente, sem iluminação. E o que a gente pôde oferecer aí para eles com os nossos projetos. A lavanderia mais linda que eu já... Uma lavanderia linda. Então, o apartamento inteiro seguiu a mesma linguagem, né? Desde a entrada, aqui a varanda. Aqui é um ponto interessante. Eles queriam uma área de living grande, tá? E esse apartamento, o prédio em si, ele foi construído no sistema de alvenaria estrutural. Sim. A gente não podia fazer grandes demolições, né? Então, não dava ali, por exemplo, não tinha como a gente fazer a integração total da varanda com a sala. Sim. Mas a gente criou um layout que a varanda, ela tá virada, voltada para a sala de estar. Então, ampliou. Aí você abre a porta, aqui tem um envidraçamento? Isso. Tem, né? Então, ali já tá a sala de estar, né? Na parte de dentro ali. Sim. Então, virou uma sala grande. Tô vendo, tá aberto aqui, né? Isso. Um ambiente super gostoso para receber muitas pessoas. Lavabo, que ficou lindo também. Todo um espelhão grande ali. A bancada em travertino, bruto. Travertino romano. Isso é um ponto muito interessante. Eles precisavam de um home office. Sim. E ela falou, olha, não precisa ser nada grande, mas eu preciso de espaço para fazer minhas reuniões, para trabalhar 2 vezes por semana, eu preciso desse espaço. E aí o que eu propus para ela foi usar um dos banheiros da suíte que a gente abriu para a sala como home office. Então aí era um banheiro. Você vê, tem uma janelinha. Você fez um officezinho mesmo ali, então? Dentro de um banheiro. Legal. E ficou super bonito, charmoso. Aí é o quarto deles. Também eles queriam bem essa pegada do minimalismo, a cama mais baixinha. Sim. Banheiro também. Esse é um outro projeto que... Esse é em São José, Belvedere, né? Ele foi muito interessante de desenvolver, porque é uma reforma e a gente aproveitou muito do que o apartamento já tinha a oferecer. Sim. O cliente comprou esse apartamento, porteira fechada. E meio que à distância, ela morava em Portugal. Ela viu esse apartamento uma vez só. Mas ele estava pelado, estava já... Já tinha muita coisa. Tinha já essa marcenaria, esse painel já existia. Entendi. E ela tinha gostado. E ela falou assim, olha, Débora, eu preciso deixar ele adequado para minha família. Porque ela comprou o apartamento de um casal que tinha uma filha pequena. E ela ia vir com 2 adolescentes. E a avó também, que ficariam por moraria. Então, precisava mudar um pouco a estrutura. Legal. E atualizar um pouco a decoração e tudo mais.
Mas o interessante desse projeto é como ele foi desenvolvido, né? A cliente morava em Portugal, Certo. me contratou à distância, Uhum. todas as nossas reuniões foram online e ela viu o desenrolar da obra, tudo através dos meus vídeos e fotos e reuniões online que eu fazia com ela. Beleza. Então, apresentava orçamento, ela fechava, negociava à distância e assim foi até ela se mudar. Uhum. Então, eu fiquei super nervosa no dia que ela chegou, porque eu falei assim, nossa, será que ela vai gostar? E ela Eu só conseguia vi fazer o vídeo. pagamento? Devia ter conta no Brasil, né? Então Fazia tá tudo à tranquilo. distância e ela chegou para morar Beleza. no Muito apartamento. bom. Vamos lá. Esse é o mesmo. É o mesmo. É legal esse apartamento do Belvedere, né? A gente fez reforma na cozinha. Tudo que assim não estava adequado para ela, a gente foi ajustando, né? Uhum. Escuro ali, né? Não sei se é a Era a foto. iluminação que não estava adequada. Ela queria também uma lava-louça, a gente reformou a marcenaria, trocou bancada, tudo. A varanda também tem um impacto grande aí da reforma. Você vai ver o antes. Aqui era o antes, né? A gente já fez algumas alterações ali. Mas aí também, ó. Uhum. Como a gente aproveitou, tá vendo? Algumas coisas que ela já tinha. Sofá E incluiu um balanço ali da Breton, um tapete também. Paisagismo, que fez toda a diferença. Legal. Suíte dela, que a gente fez ela inteira, ficou belíssima. Também tem uma foto do antes. Então era bem escura, tá vendo? E ela falou, Débora, eu gosto de tudo muito claro. Isso aqui era a suíte? É. Mas não tinha cama. Não, tava sem a cama aqui, mas entendi. tinha o painel, né? Entendi. E tinha esse papel de parede bem escuro, que era o gosto da antiga moradora, né? Aí ela falou, Débora, eu gosto de tudo muito claro, eu gosto de muita luz. Realmente, tá bem e eu escuro gosto aí. de tons azuis, dourado. E a gente criou esse novo projeto para ela exatamente como ela queria, né? Esse é um projeto de São Paulo, que foi muito gostoso de fazer também. Também uma reforma. Sala aí, né? Vai ter fotos do antes aí. Então, olha, como pequenas mudanças fazem grandes diferenças, né? Sim. Então, a gente Você aproveitou ali parte do móvel ali, né? Que era bonito. Não sei se era móvel ou é pedra aquilo. É pedra, é um travertino. Falei assim, não, a gente vai... Ela queria uma lareira, né? Queria um design mais limpo. A gente fez. Embaixo ali é uma lareira. Isso é novo. Então, a gente usou o que ela tinha de bom ali. E adequou e trouxe mais qualidade ali para o ambiente. Aqui é a área gourmet do apartamento. Varanda, né? Aqui sim, a gente tirou as portas, nivelou o piso, trocou tudo, né? Iluminação, forro, tudo novo. Que esse era concreto armado, dava para demolir, né? Essa também é a suíte deles. Que também antes não tinha personalidade alguma, então a gente foi tentando entender. A gente tem uma foto do antes. Então aqui era o antes, né? Não tinha personalidade, era um quarto branco, marcenaria branca. E a gente foi buscando quais eram os materiais que eles gostavam, as cores, e foi criando esse projeto para eles até ficar pronto. Pompeia. Isso, um outro apartamento. Esse também foi entregue pela construtora no contrapiso. Isso aqui é um quadro? É um quadro da minha mãe. Nossa, que lindo. Parece uma pedra, não sei, bem diferente. Aí tem, né, os móveis. Parabéns pra Suzy, hein? Tá lindo esse quadro aí. Então, os móveis da Breton, o quadro da minha mãe, da Suzy. E até a cozinha que a gente fez pra cliente. Então, a gente respeita muito o lado do cliente. Por exemplo, aí a cliente gostava dessa bancada escura. Ela falou, não vejo problema. Então, eu trouxe e falei assim, tá, vamos equilibrar, então, o design. Colocar um pouco de cor, uma cor mais escura, para enaltecer mesmo o granito, né? E criei toda essa parte da marcenaria. Aqui tava sem nada, né? Tava pelado aqui. Apartamento, Quando ela recebeu o apartamento e nos contratou, né? E como ficou. Legal.
Área de serviço aqui. Os ambientes cada vez menores, né? Nos apartamentos a gente tem que fazer... Área de serviço em apartamento, Porque ali tem condensadora do ar-condicionado, aquele armário alto tem um espaço para vassoura, a condensadora aqui embaixo. Aqui. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa. Aí a máquina de lavar, o tanque e aqui, limpeza, aqui é o aquecedor, né? Dentro dessa janelinha aqui. Isso. E ali naquele móvel mais compridinho foi onde a gente conseguiu colocar a vassoura, rodo, aqui? balde. Do outro lado aqui? Não, nesse aqui mesmo, compridinho, em cima da condensadora. Isso. Rodo, balde, vassoura, tudo. Não dá para colocar muita coisa também, que é apertado aí, né? É uma ginástica, mas a gente dá um jeito. Aqui é a varanda do apartamento. Legal. Também percebe que tem uma linguagem, né? O projeto. Isso aqui já é a área gourmet, né? Uma churrasqueira, uma pia aqui. É isso mesmo? Isso mesmo. Né? Uma churrasqueira aqui, né? Ali, aqui é a coifa. Aqui. A coifa. Como o antes e depois, né? O que a gente fez. Legal. Escritório que ela precisava também em casa. Aí ele pegou algum ambiente ou era um corredorzinho? Era um quarto menorzinho, que a gente, na verdade, diminuiu ele ainda um pouco mais para aumentar um pouco a sala. Entendi. Ele faz costas aí com a sala, então a gente reduziu ele para ter espaço na sala. Aqui é o escritório também, o escritório, que ela gosta de ler, a gente fez um cantinho ali da leitura, bastante armário, ela pediu para que ela tinha bastante livro, então ali no finalzinho ali do projeto ali de marcenaria tem um armário com bastante espaço, a suíte dela. Suíte, o armário ali já planejado, armário, cabeceira bem especial, essa cama linda, cama Joá da Breton. E aqui o nosso escritório. Foi uma obra muito legal também. São João. Legal. Aí uma obra comercial, né? Tinha um escritório. Era uma sala bem pequena, que tinha um banheiro no meio. A circulação, banheiro no meio? No meio da sala, a circulação era bem prejudicada. Como tem banheiro no prédio de uso comum, eu optei em demolir. Muitas pessoas falaram, menina, você é maluca, o que você está fazendo? Vai demolir, mas é alugado. Mas você viu o resultado? No meio, a sala já era pequena, como você falou, né? Então, já tinha a visão de ter uma equipe bacana trabalhando, né? Então, eu falei, nada melhor do que a gente deixar espaço de trabalho. Aqui é uma mesinha para uma reunião. Isso. Aqui, postos de trabalho, desse lado também. Legal. Então, é um design, assim, bem impactante, né? Porque a gente escolheu essa cor forte pro teto. Mas é uma delícia trabalhar lá. Porque a gente tem esse piso, né? Que é laminado, mas na cor da madeira remete, né, à natureza, junto com verde, que é um princípio eu levo muito a sério em todos os projetos. Certo. Trazer a natureza para dentro dos ambientes, sabe? Para realmente dar esse conforto e esse estilo de vida mais leve, né? Trazer bem-estar para os clientes. Dá uma passada aqui. Aqui dá para ver. Tem um quadro do Lucas aí, ó, Lucas Toledo. Que é o outro lado, né? Até que tá bem espaçoso, né? Gostoso, não? É muito bom. Beleza. Minha mesa. E olha só. O antes e depois. O durante, na verdade, e o depois. E aonde que era o banheiro? Era aqui? Aí. É aqui? Aí. Fechava aqui? Nossa. Então, assim, era uma salinha. Ocupava a sala quase que toda, né? Porque, cara, sobrava muito pouco de um lado e do outro, né? Ia ser uma sala de reunião e uma sala para 2 pessoas aqui trabalharem só, né? E hoje a gente tem pelo menos 5 postos de trabalho muito confortável. Daria até 6 pessoas trabalhando, 3 em cada lado ali da bancada. Legal. Mas é muito legal aqui. Que durante... As pessoas ficaram preocupadas quando passavam ali, né? Quando viram prontos, a quantidade de pessoas que me pediu para entrar e ver, sabe? Não, deixa eu ver como ficou. Do prédio mesmo. Do prédio. Qual a altura da São João ali que é? É do lado do shopping Esplanada.
Ah, Na eu sei. frente do Vicentino Aranha. Eu sei qual que é. É um que tem um pé direito grande ali, com um pilar, bem na esquina ali? Não, Antes, não, é não. antes do Vicente, Não, é do o São shopping? João Center, já quase lá na esquina do posto de gasolina. Tem o Shopping Esplanada Sim, é depois, e ele é então. depois. Ah, porque tem um prédio antes ali. Eu achei que era Não. o antes. Porque aquele antes tem uma pessoa que tem um escritório lá também. Você deve conhecer o São João Center. Muita gente já foi lá em Aham. dentista, psicólogos. É um prédio de 2 andares só. Ele tem Eu acho uma que o pracinha no meio. estúdio de arquitetura tinha um escritório lá. Depois eles mudaram pro. Acho que a Eliane Altenfelder tinha também. Depois eles mudaram pro Esplanada, agora eles estão aqui no Aquários. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muitos projetos, muitos outros projetos, né? Obrigada. Também a gente viu aqui a competência, né? Os projetos lindos. E sucesso para você, para sua carreira. Obrigada. Também mandar um abraço aqui pro pessoal da sua família, que a gente conhece todo mundo, né? Com certeza. E a Suzy também tá devendo contar a história dela aqui, né? Que foi lá onde tudo começou, né? Linda, que influenciou, né, a nossa escolha pela profissão, do meu irmão também, enfim, e tantas outras pessoas que ela incentivou e apoiou né, nessa carreira dela. Show de bola. E eu queria agradecer, então, pessoal, por vocês terem ouvido até aqui. Acompanhem as nossas redes sociais, é Débora Toledo Arquitetura. A gente tá ali diariamente se esforçando para mostrar tudo, né, para vocês, como que é a rotina do nosso escritório. E eu queria agradecer também aos meus colaboradores, meus funcionários queridos, as pessoas também que me ajudam, né, a transformar esses sonhos em realidade. Então, todos os parceiros que estão envolvidos aí em cada projeto, tem muito deles, no trabalho deles. Sim. E também agradecer a minha família querida, meu marido, que tanto me incentiva, que me incentivou e me incentiva todos os dias a seguir esse caminho, né? E agradecer a todos vocês também por essa oportunidade. Beleza. Bom? Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, arquiteta Débora Toledo. Você faz arquitetura e interiores? Isso. Nosso todo escritório. Tipo de projeto, comercial, tipo de projeto. Residencial. Fazer um posto projeto de gasolina. Posto de gasolina, especialidade da casa, né? Um supermercado. Tá tudo certo. Não, porque tem bastante, né? Supermercado, mesmo que seja um mercadinho de bairro e tal. Sim. O cara lança um loteamento, tem os terrenos comerciais. O supermercado vai lá, compra meia dúzia de lote e faz ali uma unidade, né? Então, como você já tem essas passagens aí, essa experiência, pô, bom também, né? Muito bom. São grandes projetos. São. Muito bom. Sucesso para você. Obrigada. Nossa, que gostoso que foi o nosso podcast aqui. Foi sim. Muito bom mesmo. E melhor ainda a gente se conhecer um pouco mais, né? Já conheci o Lucas, né? Já conheci o seu pai, sua mãe, assim. O seu pai até mais, né? Mas a Suzy, quando vir aqui, a gente vai ficar íntimo. Tem que vir. Muito bom. Maravilha. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Super podcast. Débora Toledo. Um abraço. Até a próxima.